lavrou suas 7 colunas, carneou seus animais, misturou seu vinho e arrumou sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso disse: vinde, comei o meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Páscoa, né? Tá ali, feliz Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é chocolate. É coelhinho? Também não, né?
A Páscoa é o sacrifício, né? A gente comemora o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Ele é maravilhoso e Ele fez grandes coisas por nós. E tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém? Por isso, porque o nosso Deus vive, o nosso Redentor vive. Eu vou comentar algumas coisas com vocês e eu quero, antes de tudo, a gente orar mais uma vez, pedir para que você ore, você peça para o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? Porque não adianta nada se eu ministrar e você não tiver sensível ao Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, enquanto a palavra de Jesus é ministrada, a gente está sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo. Amém? Então, você fecha os teus olhos e ore, coloca a sua vida diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo falar com você. Peça para o Espírito Santo tocar profundo no seu interior e trazer à tona verdades que libertam, que salvam. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor agora, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos conduzir a toda a verdade, para nos conduzir pela Tua palavra, Senhor. Pai, derrama a Tua graça sobre mim, mais uma vez eu te peço, Deus, ilumina a minha mente e o meu coração, Paizinho, para que eu possa falar exatamente aquilo que o Senhor deseja, Deus, em nome de Jesus. E toca no coração dos meus irmãos e na mente de cada um aqui nessa noite, Pai, para que nós possamos absorver a Tua palavra, Deus, como uma esponja seca absorve a água, que nós possamos absorver a Tua palavra no nosso espírito, e que essa palavra venha trazer vida ao nosso espírito, vida à nossa vida, nos transformando de dentro para fora e não de fora para dentro, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. A palavra Páscoa, ela originou de Pessah, uma palavra hebraica, que quer dizer passar por cima. Então, a palavra, quando a gente celebra a Páscoa, quando os judeus celebram a Páscoa, eles comemoram o quê? O livramento que Deus deu para o povo lá no Egito, lá no Egito Antigo. O povo ficou escravo lá, até que Deus mandou as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E para o primogênito dos hebreus não morrer, eles tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, e o anjo da morte, quando visse aquele sangue, ele fazia o quê? Passava por cima daquela casa, ou seja, um livramento. E aquilo ali já representava um tipo do quê? De Jesus, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz para nos dar um grande livramento, sim ou não? Para nos livrar do quê? Do inferno. Para nos livrar dos pecados. Amém? O sacrifício de Jesus, então, quando a gente comemora a Páscoa, quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, a gente está lembrando de algo de um grande livramento. Então fala comigo, a Páscoa me lembra um grande livramento. Mas existe algo mais. Fala para o seu irmão aí, tem algo mais. Agora vira para outra pessoa e fala, tem algo mais. Existe um outro aspecto na Páscoa que a gente precisa relembrar também. No teatro a gente viu uma mesa preparada, né? E a Bíblia fala em vários lugares, a gente vai conversar sobre isso, sobre mesa, sobre Deus estar preparando uma mesa para a gente, porque Deus anseia estar junto com a gente, celebrando, comendo numa mesa, amém? E a Páscoa, ela celebra isso também, a Páscoa celebra uma inclusão. Então diga assim, quando eu comemoro a Páscoa, eu me lembro que eu fui incluído no corpo de Cristo. Agora você faz parte de um corpo. Você não é, a partir do momento que você entende que o sacrifício de Jesus foi por você, que o sangue derramado lá foi por você, você entende isso, você decide, você escolhe fazer parte dessa inclusão, porque Deus está te incluindo em algo muito, muito maior do que a gente pode imaginar, ou pensar, ou já sonhou, ou até mesmo já imaginou, porque aqui foi uma representação muito, 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 muito simples daquilo que Deus quer fazer com a gente. Amém? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Bom, a Páscoa, ela fala de mesa. Jesus usou o momento da ceia, da Páscoa, que ele comemorou com os discípulos, ele comemorou a Páscoa
dos hebreus, né? Matou o cordeirinho, pegou, comeu o cordeirinho e tal. E aí, no dia que ele comemorou essa Páscoa, junto com os discípulos ali, provavelmente pela terceira vez, que foi a última Páscoa, ele estabeleceu uma nova aliança nesse dia. E Jesus usou uma figura que a gente, às vezes, passa batido. A gente precisa entender o valor da mesa. Então fala assim comigo, existe um valor na mesa. Existe um valor na ceia. E quando Jesus ceia com os seus discípulos, e ele fala que ali ele está estabelecendo uma nova aliança, ele usou a ceia, ele usou a mesa. E a gente vai ver sobre isso, sobre a mesa, a presença, a importância da mesa. Não sei você, mas a gente convida para comer na nossa mesa pessoas que a gente tem intimidade, sim ou não? A gente não é qualquer um que você chama para comer na sua mesa. Por quê? Porque faz parte de uma intimidade, né? Às vezes você pode ter vergonha de que seus pratos não são os melhores do mundo, né? Às vezes você pode ter vergonha que seus talheres não são melhores, os seus copos e tal. Então é uma coisa de intimidade. Quanto mais íntimo você vai ficando da pessoa, mais tranquilo vai sendo, né? Daqui a pouco você está oferecendo copo de requeijão mesmo, de boas, amém? Por quê? Porque é íntimo, é uma coisa íntima. A mesa fala de intimidade. E foi num momento de mesa, de intimidade, que o Senhor Jesus estabeleceu algumas coisas que são o ponto principal da Páscoa. Então feche os seus olhos e pense, eu quero que você imagine que Jesus está te convidando para uma mesa. Ele quer celebrar a Páscoa com você. Amém? Abre comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. A gente vai ler alguns textos nessa noite, então eu quero te pedir, tenha paciência comigo. Amém? Você vai ter paciência? A paciência é um fruto do Espírito, né? Um gomo do fruto do Espírito. Então, se você, como cheio do Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito, então você tem paciência, amém? Pela fé você tem paciência. Então, hoje é um dia de você exercer a paciência comigo. Mateus, capítulo 26, a gente vai ler do 20 ao 30. Amém? Você achou? Se você não achou, você presta bem atenção. Fala assim a palavra de Deus. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Veja, mesa. E, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a pedir-lhe, a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante que foi num ambiente de mesa, num ambiente de intimidade, que Jesus revelou quem era o traidor. Isso mostra o quê? Primeiro ponto que a gente vai tratar hoje, conversar hoje. A traição acontece no ambiente de intimidade. Ninguém trai ninguém se não tiver intimidade. Um estranho nunca vai me trair, porque ele não é íntimo meu, mas sim alguém íntimo. Então Jesus está mostrando que, aqui nessa passagem, ele mostra que, mesmo ele sabendo quem era o traidor, ele não abriu mão de estar com essa pessoa até os últimos instantes. E essa pessoa era íntima de Jesus. Judas comia com Jesus. Judas bebia com Jesus.
Mas Judas não sabia quem era Jesus. E isso mostra quão sério é a ceia do Senhor. Porque muitas vezes a gente come na mesa do Senhor, a gente bebe do vinho do Senhor, mas a gente não sabe quem é o Senhor. Por quê? A gente não consegue discernir o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que existe condenação para quem faz tal coisa. A gente vai conversar sobre isso. E aqui a gente vê que Judas, na verdade, ele andava com Jesus, mas o coração dele não era de Jesus. Ele tinha intimidade, porque ele estava sempre junto ali, mas ele não era tão íntimo assim. Ele era íntimo ao ponto de trair, mas ele não era íntimo ao ponto de conhecer. Amém? O Senhor quer que a gente seja íntimo dele ao ponto de conhecer, não de trair. O Senhor não quer que a gente traia ele. Amém? E ele exorta a gente nesse sentido, ele admoesta, ele chama a nossa atenção. Amém? Agora aqui tem outras coisas interessantes. Primeira delas, Jesus fala, ele pega o pão e ele fala, este é o pão. Esse pão representa o quê? O corpo dele que ia ser partido, que ia ser oferecido na morte. E que todos aqueles que comessem do pão, ia acontecer o que com eles? Iam fazer parte de Jesus. Iam receber do corpo dele. A gente vai ver isso em outra passagem. Mas aqui ele explica o que é o pão. O pão é o corpo. E o cálice é o quê? O sangue. Agora abre comigo em João. Vai lá para o Evangelho de João. Avança um pouquinho aí. Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 51, do 51 ao 58. Você achou? Se achou, diga amém. Aleluia. No capítulo 6 é interessante, Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, né? E aqui ele abre uma discussão e ele chega nesse momento aqui, no versículo 51, ele fala assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a sua própria carne? Ou melhor, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então aqui Jesus está falando, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe aquele pão que caiu no deserto, quando o povo estava no meio do deserto, sem comida, chovia maná? Aquele pão lá, quem comeu daquele pão, morreu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem se alimentar de mim, verdadeiramente, vai ter vida dentro de si. Aí os caras piraram. A Bíblia fala que alguns discípulos de Jesus não entenderam o que ele estava querendo dizer e foram embora, abandonaram Jesus. Por quê? Porque o que Jesus falou, as palavras que Jesus falou, ele mesmo diz, são espírito e são vida. Então a gente precisa do Espírito Santo para interpretar elas. Por isso que Judas, muito provavelmente, ele ouviu isso aqui e não entendeu lufas, assim como muita gente. Mas o Pedro falou, mas para onde a gente vai, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu a mensagem, por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos entender a mensagem do Senhor. A ceia, ela é um momento super importante, é um momento onde a gente celebra que a gente faz parte do corpo de Cristo. A gente entende que a gente é parte do corpo, que a gente está comendo o próprio corpo de Jesus. A gente está comendo da carne que Jesus ofereceu, porque mais tarde ele explica, sim ou não?
Na ceia, quando ele está com os discípulos, ele falou o quê? Esse pão aqui é o meu corpo, que eu vou oferecer em favor de vocês. Esse sangue aqui é o meu sangue, que eu vou derramar por pecados de muitos. Amém? Então ali, naquele momento, Jesus estava falando, ó, eu sou o pão vivo, eu sou a carne. Quem não comer da minha carne, quem não comer do meu sangue, não vai ter parte comigo. As pessoas não entenderam nada. Muitos abandonaram Jesus. Por quê? Porque não era o momento de entender também. O momento de entender foi na ceia, antes da morte de Jesus. Ali Jesus explicou qual era o pão. Ou seja, o pão é um pão especial? Sim ou não? É um pão especial que foi feito só para aquela ceia naquele dia e ele tinha gosto de carne. E tinha um gosto de churrasco. Não, né? O que Jesus está querendo dizer então, meu irmão? O que Jesus está querendo dizer, ensinar para a gente a respeito da ceia, nesse momento, em que ele fala, esse pão aqui representa o meu corpo, que vai ser dado por vocês. Esse cálice representa o meu sangue. O que Jesus está querendo ensinar para a gente? Que a gente precisa comer e a gente precisa beber do sangue, ou melhor, comer do pão e beber do cálice, discernindo o que é o corpo de Cristo. Não é o pão que é especial, mas é a unidade que torna especial. É quando a gente entende que aquilo ali é a representação do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E nós fazemos parte do mesmo corpo, então a gente não pode ter divisão, a gente não pode ter separação um entre o outro. Porque nós somos o mesmo corpo. O corpo de Jesus não tem nenhuma coisa para ser tirada. Não tem nenhuma aspinha para ser tirada. Ah não, aquele irmão lá, eu não vou com a cara dele. Ele é estranho. Meu irmão, se você está achando que o outro é estranho, quem é estranho é você. Está na hora da gente se examinar. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus em vida. Sim ou não? Andou ou não andou? Enquanto ele estava vivo, ele andou, né? Mas sim, Jesus, estou falando, tá? Não o apóstolo Paulo. Jesus. Jesus já tinha sido glorificado, já estava com o Pai. Jesus aparece para o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus como os outros discípulos andaram. Nesse sentido que eu quero dizer. Só que ele teve uma experiência e teve uma revelação a respeito da ceia. Eu quero que você abra comigo aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E a gente vai entender um pouco o que Jesus estava ensinando, porque o apóstolo Paulo, ele explica. Ele teve uma revelação. 11, do 20 ao 30, amém? A palavra de Deus fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo ele explica aquilo que ele recebeu por revelação do Senhor Jesus. E ele fala que na noite que Jesus foi traído, Jesus pegou o pão e falou: esse é o meu corpo. E aí em seguida ele toma um cálice e fala: esse é o meu sangue. E o apóstolo Paulo ainda fala: façam isso em memória de Jesus. Ou seja, todas as vezes que eu e você estamos reunidos no nome de Jesus e a gente vai ceiar, a gente vai comer junto. Às vezes pode não ser nem a ceia propriamente dita, mas a gente vai comer junto. A gente precisa entender que nós fazemos parte de um mesmo corpo e que ninguém no corpo pode ser deixado de lado. Porque aqui ele fala: olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, não pode. Por quê? Porque tem gente que enche a pança e tem outros que ficam com fome. Tem gente que traz comida de casa, traz um monte de comida boa, mas não quer dividir com os outros. Não é certo, isso não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque vocês não estão entendendo que vocês são um corpo. E o corpo come junto, amém? Você não alimenta mais sua mão direita do que sua mão esquerda. Não é? Ao contrário, né? Direita e esquerda. Sim ou não? Não. Você alimenta o seu corpo como um todo. Da mesma forma, nós temos que alimentar o corpo de Cristo como um todo. Então, o que Jesus estava ensinando lá a respeito do pão e do cálice é que toda vez que a gente estiver unido no nome de Jesus, a gente precisa entender que a gente faz parte de um único corpo. E se a gente não discerne, ou seja, se a gente não entende, se a gente não examina, se a gente não julga isso, a gente não tem o entendimento de que nós fazemos parte de um único corpo, e a gente come a ceia brigado, a gente come a ceia de mal, a gente come a ceia do Senhor cheio de mágoa. Aí a gente está ceando, a gente está comendo a ceia do Senhor. E ele fala: fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória do Senhor. Memória do Senhor é você pensando no Senhor. O sangue de Jesus foi derramado para formar um corpo. Quem sou eu para dividir esse corpo? Quem sou eu para andar brigado com alguém do corpo? Por isso que é importante eu e você, quando a gente vai ceiar, a gente pensar no sacrifício de Jesus. E é interessante que ele fala: aquele que come indignamente vai ser réu. E aí muitas vezes a gente pensa assim: o comer dignamente então é se eu pedir perdão pelos meus pecados, que aí eu vou estar digno. Me diz uma coisa, meu irmão, alguma vez você se achou digno de Deus? Alguma vez na vida você se achou digno da graça? Indignamente, nós somos indignos, digamos assim. Então o fato de você estar comendo indignamente não é questão de somente pecado. É óbvio que pecado nos afasta do corpo. Mas a questão do pecado a gente trata na cruz, a gente trata no arrependimento, a gente trata na lavagem pelo sangue. Na hora da ceia, o que o apóstolo Paulo está falando para a gente se examinar não é se eu estou em pecado ou não. É óbvio que a divisão ela é um pecado, mas é para saber se eu realmente estou no corpo ou não. De que corpo eu sou? Isso é você se examinar. Quer ver? O próprio apóstolo Paulo escreve isso na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 13. Se você quiser só anotar, não precisa abrir lá. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo, vamos achar aqui, versículo 5, fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O exame que eu tenho que fazer é se eu estou em Cristo ou não.
Se eu estou tendo atitudes que mostram que Jesus vive em mim. Ah, não, eu vou comer, eu gritei com fulano e tal, mas, Jesus me perdoa, eu vou lá comer sua ceia. Mas não me ponha o ciclano na minha frente, Deus. Que eu não suporto o fulano. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós precisamos examinar se nós estamos em Cristo ou se é que nós já caímos da graça. Nós já caímos de Cristo. Você já escapuliu. Você não está fazendo parte do corpo. O maior susto que a gente vai tomar, e eu espero que em Deus que a gente não tome esse susto. Mas muitas pessoas vão assustar com o seguinte, vão chegar no céu, vão pensar, puxa, ou vão ter um encontro com Deus e vão pensar, nossa, minha igreja está toda aqui. E aí você vai assustar, porque você vai ver pessoas que não congregavam na sua igreja. Às vezes nem congregavam em igreja. E aquelas pessoas vão estar lá. E você, que estava na igreja, que não faltava um domingo, que comia com o Senhor, eu participava da ceia, não vai estar lá. Isso é sério. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o juízo de Deus, ele vem. E por isso não há poucos entre vós que estão doentes. Muitas vezes a doença que vem sobre nós, a gente mesmo traz. E ainda ele fala, não poucos que dormem. Esse dormem, para mim, pode ter dois aspectos. Pode ser um dormir espiritualmente, mas pode ser um dormir de morte também, porque a palavra no grego ela é usada também para morte. Então, a pessoa está dormindo espiritualmente, que é ruim também. Sabe aquela pessoa que ela participa de tudo, mas ela é um sonâmbulo. Ela está dormindo espiritualmente. Ela não tem discernimento de nada, ela não entende nada. Ela vem, simplesmente, vamos lá. É roda viva. Isso é dormir espiritualmente. Ou então, muitos que morrem mesmo. O juízo vem. Por quê? Porque você está fazendo da ceia algo banal. Você está menosprezando aquilo que Jesus fez. Por isso que Paulo fala, lembre disso, lembrem de mim, lembrem de Jesus. Toda vez que vocês forem participar da ceia, lembrem do sacrifício, lembrem do sangue que foi derramado, lembrem da cruz. A cruz foi para todos. Mas o fulano, eu não consigo perdoar o fulano, porque você não sabe o que ele fez para mim. Não, eu não sei, meu irmão, mas você não sabe o que Jesus levou na cruz. Você não sabe, nem eu. A gente só sabe que foi muita dor, que ele derramou todo o sangue que ele tinha, que ele foi moído pelos nossos pecados. Isso já é para a gente parar e pensar, meu Deus, alguém morreu por mim. Alguém morreu por mim, e essa pessoa que morreu é a mais importante que existiu, a mais importante que já andou nessa terra. Ela morreu por nós. E uma morte terrível. Então quando a gente lembra, quando a gente para pensar nisso, a gente pensa, meu Deus do céu, não tem como eu comer, obrigado. Não tem como eu comer de qualquer forma. Não existe isso. Amém? Abre comigo agora Evangelho de Lucas. No capítulo... Vamos ver se é o 12 ou se é o 13, irmão. Que eu esqueci de anotar esse. Lucas 13, a gente vai ler do 22 em diante. Amém? Você achou? Melhor, do 26 em diante, irmãos. Fala assim, 26 e 27. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. Aqui o contexto é o quê? Perguntaram para Jesus, Jesus, vão ser poucos os salvos? E aí Jesus fala, não fique preocupado muito com quem vai ser salvo, não, preocupa com a tua vida. Ele fala assim, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão
entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós ao lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. E aí eles vão falar: Senhor, nós comíamos com o Senhor, nós bebíamos com o Senhor ensinava nas nossas ruas. E aí o que ele vai falar? Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Quando a gente olha para Judas, ele era discípulo de Jesus, sim ou não? Judas, ele andou com Jesus. Judas comeu com Jesus? Judas bebeu com Jesus? Judas se alegrou com Jesus? Provavelmente. Judas expulsou demônios? Provavelmente. Judas curou enfermos? Provavelmente. Judas ressuscitou mortos? Muito provavelmente. Por quê? Porque ele era discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus. Ele comia com Jesus. Ele bebia com Jesus. Jesus ensinava ele. E, no entanto, ele praticava iniquidade. A Bíblia diz que ele roubava da sacola, que ele era o tesoureiro do grupo, ficava com o dinheiro e ele roubava. Ah não, esse aqui está sobrando, embolsava. Ou seja, ele era ladrão, ele era pecador, ele estava em pecado, ele não tinha entendido a graça. E ele andava com Jesus. E aqui fala que aqueles que andam com Jesus, comem com Jesus, bebem com Jesus, ouvem os ensinamentos de Jesus, mas continuam praticando a iniquidade, Jesus não quer nem saber desses. Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Isso mostra o quê? A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é para quem conhece. O Senhor nos chama para conhecer Ele. O Senhor nos chama para ter intimidade com Ele. E na Páscoa a gente comemora essa intimidade. A gente comemora o quê? Existe uma intimidade disponível para mim e para você com o Rei dos Reis. Ninguém aqui mais é obrigado a trair o Senhor. Você pode pensar assim: mas Judas tinha que trair Jesus, porque afinal de contas estava escrito que ele ia trair. Meu irmão, se não fosse ele, ia ser outro. Não precisava ser ele. Ele escolheu. Em algum momento ele fez a escolha dele. Em algum momento você e eu podemos fazer a nossa escolha. De parar de trair Jesus. De parar de andar em iniquidade. Quem anda em iniquidade está traindo a cruz. Quem anda em iniquidade está traindo o sangue. E não foi para isso que Jesus morreu. Foi para justamente o contrário, nos unir nele. Já reparou que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça? Sim ou não? Quantas cabeças a gente tem no corpo? Um corpo com duas cabeças não funciona. É um monstro. Isso mostra o quê? Que a gente só pode obedecer uma pessoa. Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou que a gente não deve andar em iniquidade. A gente não deve andar com as nossas vestes sujas. Disseminando o mal. Fazendo fofoca. Não perdoando. Nunca. Porque assim a gente está andando em iniquidade, a gente está se enganando. Porque a gente acha que às vezes o fato da gente estar na igreja vai nos salvar. Tinha até não sei se está ali ainda, o fato do carro estar na garagem, ou melhor, se você ficar na garagem não faz de você um carro. Assim como estar dentro da igreja não faz de você um cristão. Não faz de você um discípulo, não faz de você um imitador de Cristo. Agora volta comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Porque, afinal de contas, hoje é um dia de festa.
É um dia da gente parar para pensar, mas é um dia da gente celebrar também. Amém? Abre comigo Lucas 12, a partir do 32. Achou? A palavra de Deus fala assim: não temais, ó pequenino rebanho. Quem é pequenino rebanho do Senhor aí? Amém? Então ele está falando para a gente: não temam. Por mais difícil que seja, não tema. Por quê? Porque Ele pode te transformar. Ele pode me transformar. Amém? Deus é poderoso para nos salvar, só que a gente precisa reconhecer que a gente precisa de salvação. Se eu e você não reconhecemos que a gente precisa de um Salvador, não tem por que existir um Salvador. Sim ou não? Então, se eu não reconheço que eu sou pecador, eu não preciso do sangue de Jesus me purificando. Então não tema, pequenino rebanho. A gente não precisa ter medo, amém? E aí ele continua: porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus vai nos dar o reino dele. Já imaginou? Isso é bom demais. Só que aí ele continua: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. A gente não precisa ter medo, mas a gente precisa caminhar em direção a Ele. E caminhar em direção a Jesus é fazer o que Jesus falou para a gente fazer aqui. Eu não quero, vocês não precisam ter medo, porque Deus vai dar o reino dele para vocês. Mas, o que vocês devem fazer? Vendam os vossos bens e deem esmolas. Muitas vezes a gente cai na armadilha do mundo. A armadilha do mundo é o quê? Quanto mais eu tiver, mais eu vou estar feliz. Melhor vai ser para mim. Quanto mais bens eu tiver, melhor a minha família vai estar. Melhor eu vou estar. Não, eu preciso ter uma poupança gigantesca. Eu preciso acumular, porque afinal de contas não se sabe o dia de amanhã. Isso tudo, quem que pensa assim? O mundo. Nós, como filhos de Deus, que somos o pequenino rebanho, não precisamos pensar assim. A gente tem que pensar justamente o contrário. Quanto mais Deus me der, mais eu vou ter para compartilhar. Quanto mais Deus me abençoar, mais eu vou poder abençoar os outros. Aquilo que Deus te deu, meu irmão, não é teu. Se você concorda que foi Deus que te deu, então não é seu. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Você tem usado isso para a glória do Senhor ou você tem usado para a glória de você mesmo? Para o seu conforto só. Vendam os bens e repartam. Não, porque eu preciso de 2 casas. Porque daí eu tenho uma casa, eu alugo a outra, né? E aí eu vou viver de renda, mano. Daí, melhor ainda, eu vou poder pegar o aluguel daquela casa lá e financiar outra. E construir outra casa. E nunca para. Tem uma passagem que Jesus fala que teve um homem que chegou e falou assim: nossa, a minha colheita esse ano foi muito boa. E eu tenho 2 celeiros, e esses 2 celeiros estão pequenos para a minha colheita, o que eu vou fazer?
eu vou destruir esses 2 celeiros, eu vou construir ainda outros maiores, vou lotar eles com toda a minha colheita, e aí vou falar o quê? Senta, minha alma, e descansa, regala-te, porque você tem para o resto da sua vida. E aí Jesus fala que vão chamar ele de louco, porque hoje mesmo vão pedir a tua vida. E aonde que você acumulou tesouros? Aqui ou no céu? O que Jesus está falando é: onde está o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Se o teu tesouro estiver no céu, o teu coração vai estar no céu. E nada nem ninguém vai te roubar do céu. Porque se o teu coração já está lá, meu irmão, o teu coração já chegou. O resto é só consequência. Porque o coração do homem é enganoso. Então, se o teu coração já estiver no céu, meu irmão, você já está mais da metade lá. Agora, se o teu coração estiver aqui, preocupado com as coisas daqui, e você pode pensar assim: mas por que você está falando isso? Quem é você para me falar isso? Meu irmão, eu não sei também como fazer. Eu te confesso que eu também estou sendo confrontado nisso. Porque a gente vive num sistema corrompido. O mundo caído. E a gente, na comunhão com as pessoas, a gente é levado muitas vezes a olhar para baixo, a olhar para as coisas da terra e pensar nas coisas da terra. Mas o Senhor nos chama para olhar para cima e pensar nas coisas do céu. Porque se o nosso coração já estiver lá, meu irmão, o resto já era. Nada mais vai importar como ele importa para você. Então Jesus, ele não está falando só de bens materiais, mas tudo aquilo que estiver dividindo o teu coração. E geralmente o que divide o nosso coração são bens materiais, sim ou não? Não, meu coração não divide não. Não? Então tá, e se Deus falar para você dar o seu carro, você dá? Dou na hora. Amém, glória a Deus. Então continue com essa mentalidade. Mas se Deus pedir. Muitas vezes a gente pensa assim: não, eu sou dizimista fiel, eu dou dízimo, não falho. Eu dou oferta e não falho. Mas aí a gente cai às vezes a gente pode cair na ideia do seguinte: não, eu já dei meu dízimo esse mês. Não, Deus está pedindo mais. Não, mais eu não dou, já dei o dízimo. Isso é voz do capeta. Né? Já começa a acusar o capeta que está querendo. Não, o capeta está querendo que eu dê. Não pode. Se a gente entende a graça, a gente entende que a gente não é da gente mesmo, mas a gente entende que tudo é dele. Amém? E se tudo é dele, se ele mandar eu dar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou dar tudo, meu irmão, e vamos ver o que vai acontecer. Se ele pediu, ele é fiel. Sim ou não? Mas a gente tem que estar com o coração nele. Se a gente não tiver com o coração nele, já era. E aí no 35 ele fala: cingido esteja o vosso corpo. É interessante que quando a gente olha lá em Êxodo capítulo 12, que é a instituição da Páscoa para Moisés, a Bíblia fala no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo que quando Deus deu a ordem para eles comerem a Páscoa, eles deviam estar cingidos os lombos, eles deviam estar calçados, eles deviam estar preparados para o quê? Para sair. Aqui quando a palavra de Deus fala, cingido esteja o vosso corpo, ou seja, estejam preparados, estejam com o corpo de vocês preparados, estejam com a mente de vocês preparados, estejam com a alma de vocês preparadas, porque vocês não sabem quando que o Senhor vai voltar. Mas se você estiver preparado, aí ele fala, e ele fala ainda, né, acesas as vossas candeias. Lembra da parábola das virgens? As virgens que ficaram sem óleo, elas foram atrás de óleo, e enquanto as outras já tinham acendido a candeia e estavam prontas. Isso fala de preparação. Isso fala da gente pensar não nas coisas dessa terra. A gente não pode pensar que Deus vai me abençoar aqui, não, que Deus vai me dar o carro do ano, Deus vai me dar uma casa própria, Deus vai me dar... Amém, Deus pode te dar tudo isso. Deus pode te dar muito mais, desde que o teu coração não esteja nessas coisas.
A gente tem os bens, não são os bens que têm a gente. Tudo que Deus te colocar na sua mão tem que ser para a glória dEle, você tem que usar para Ele. Você tem que glorificar o nome dEle com aquilo que Deus colocar na sua mão, amém? E isso é estar preparado, isso é viver em tenda, é pensar nas coisas do céu. Ah não, porque se Deus mandar vender, não vendo aquela casa lá, não vendo, porque não dá, eu amo aquela casa. Teu coração está na casa. Amém? Está na hora da gente olhar para as coisas do céu, cingir os nossos lombos, deixar as nossas candeias acesas. E aí ele fala, sede semelhantes ao servo que espera. A qualquer momento o meu Senhor vai voltar. A gente tem que andar nessa expectativa, meu irmão. A gente não fala mais do céu, mas a gente tem que falar das coisas do alto. A gente não pode ficar falando só em política, em coisas daqui do mundo, porque uma hora vai melhorar. Não, a gente crê que vai melhorar, mas se não melhorar também, que venha o Senhor Jesus. Eu não quero que a minha esperança, a minha expectativa estejam só na política, estejam só nas coisas boas da terra, porque tem coisas boas. Mas a nossa expectativa tem que estar em Cristo. Amém? A gente tem que estar pensando nas coisas do alto, a gente tem que estar pensando que a nossa expectativa tem que estar nele, que ele vai voltar a qualquer momento, ele pode voltar. E como que está a minha vida? Como que eu estou? Eu estou ceando e discernindo o corpo de Cristo, entendendo que nós todos somos o corpo de Cristo? Ou eu estou brincando? E é interessante que o apóstolo fala, examine-se e coma. Ele não fala examine-se e espere para a próxima ceia. Examine-se e coma, ou seja, examine-se, veja se tem alguma coisa errada aí, se arrependa agora. Porque o nosso Deus é poderoso para nos perdoar, desde que nós nos arrependamos. A gente precisa entender a seriedade da coisa, porque se eu não faço parte da ceia, não é só uma celebração que eu estou abrindo mão, meu irmão. Eu estou abrindo mão do corpo de Cristo. Eu estou dizendo para Jesus, Jesus, o sacrifício da cruz não valeu para mim, não. Espera para o mês que vem, Jesus. Espera eu melhorar um pouquinho, Jesus. Isso não é estar cingido os vossos lombos. Cingido os lombos é, Jesus, eis-me aqui, eu estou errado, estou, mas eu não quero mais estar, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Tem coisa aqui dentro que precisa melhorar, tem, mas eu vou andar por fé e vou declarar com a minha boca que eu já mudei. Porque a semente que está em mim não é corruptível. A semente que está em mim é incorruptível. Deus me gerou de novo, eu não sou a velha natureza, eu sou a nova. Eu sou formado segundo a imagem de Cristo. Eu nasci completo. Ninguém nasce incompleto no reino de Deus. Eu e você nascemos de novo, completos. O que precisa agora? Crescer. Mas nós já estamos completos. Nós temos tudo aquilo que a gente precisa para herdar o reino. Porque Jesus não ia mentir para a gente. Jesus não ia falar, criar uma expectativa falsa no meu e no teu coração. Se Ele diz que é possível, é possível. O apóstolo Paulo falou que se vocês andarem pelo Espírito Santo, jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. A carne não quer compromisso, a carne não quer nada, a carne não quer sair do lugar, a carne não quer andar em unidade. Por quê? Porque unidade envolve você se humilhar, você se esvaziar de você mesmo, você pensar, eu não sou nada, mas eu creio no mesmo Deus que essa galera crê. E por mais diferente que a gente seja, a gente tem o mesmo cabeça, a gente tem a mesma direção. A gente vai andar junto, e aquele que é mais fraco ajuda, aquele que é mais forte ajuda aquele que é mais fraco, mas a gente vai caminhar junto. Só que a gente precisa reconhecer as nossas falhas, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Isso é arrependimento. Não é esconder, não é dizer, não, mas não. A palavra de Deus fala, o apóstolo Tiago escreve, falando no capítulo 3, que a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, ela leva a gente a ter partidarismo. Ou seja, a gente ter preferência entre nós. Isso é coisa do capeta. Isso é sabedoria humana. Isso é sabedoria dessa terra. A sabedoria que vem do alto, ela não faz diferença. Ela é pura, ela é simples. Ela se baseia na verdade. Ela não se baseia no que eu acho. Por isso que Deus nos chama e fala assim, não te estribes no teu entendimento. Não fica perdendo tempo com a tua maneira de pensar, meu irmão. Abra mão da tua maneira de pensar, você não é o dono da verdade, Ele é o dono da verdade. Abra mão da tua maneira de pensar pelo Rei da Glória. Não, mas eu não tenho jeito, eu não mudo. Quem falou que você não muda? É você mesmo que está falando que você não muda, porque Ele é poderoso para te mudar. E Ele deixou isso escrito. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso e Ele colocou dentro de nós uma semente que clama, um espírito que clama, Abba, Pai. O
O Espírito de Deus está dentro de nós e Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A gente precisa entender isso, meu irmão. Você precisa deixar de perder tempo com coisinhas, com besteiras. E você precisa avançar para aquele que te chama, para aquele que te ama. Você precisa cinja o teu lombo. Esteja pronto, porque você não sabe a hora que vai voltar o seu Senhor. Mas quando Ele voltar, se nós estivermos preparados, a gente vai fazer muita festa junto. E existe uma mesa preparada para a gente no céu. E aqui nessa parábola, Jesus fala: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vigilante é aquela pessoa que fica atenta, procurando onde está o meu Senhor. Olha os sinais do fim, os sinais da volta. Vigilante, que não dorme em serviço, mas que está o tempo inteiro atento, esperando o seu Senhor, que não perde tempo com as coisas do mundo, que não perde tempo com mesquinharia, com magoazinha. Amém? E aqui ele fala: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. O Senhor tem uma ceia preparada para nós. E Ele vai dar lugar para a gente. E Ele vai nos servir. Amém? Desde que eu e você, hoje, aceitemos o sacrifício de Cristo. Porque naquele dia, se eu e você não estivermos vestidos de vestes nupciais, a gente vai ser jogado fora. Por isso que fala: cingido esteja, preparado esteja. E é interessante, meu irmão, não sei se você já havia reparado nisso, mas eu confesso que tem coisas que a gente lê às vezes e passa batido. Mas Jesus fala assim, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 29, ele fala assim: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. O Senhor Jesus, Ele está segurando, Ele não está bebendo vinho, por mais que Ele possa, Ele não está bebendo vinho, até o dia em que Ele vai beber vinho novo, na mesa, na presença do Pai. E eu espero que eu esteja lá, que vocês estejam lá, que nós estejamos lá. Amém? Você quer estar lá? Então é hora de você cingir os seus lombos. É hora de você se examinar. Não é só examinar se você está em pecado ou não e deixar para comer a ceia outro mês. Ah não, eu estou em pecado, hoje não vou comer. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia está falando lá: examine-se, pois, o homem, e então coma. Isso quer dizer que é rápido. Por quê? Porque a gente não pode guardar pecado, meu irmão. Você não pode guardar mágoa, você não pode guardar ressentimento, você não pode guardar nem mesmo sentimento ruim com relação a você. Talvez você perdoe todo mundo, mas você não consegue se perdoar. Eu quero dizer que se você não se perdoar, você está em pecado. Porque você precisa se perdoar. Quem é você para não se perdoar? Se o próprio Rei da Glória te perdoou. Amém? Então eu quero te convidar. A ceia já está preparada. E eu quero fazer primeiro um apelo. Eu sei que tem pessoas que nos visitam. Amém? Primeira vez, né, irmão? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Sua esposa. Amém. Tem mais alguém que visita a primeira vez? Não, né? Só. Amém. Então eu não posso deixar de perguntar. Talvez o Espírito Santo ministrou algo no teu espírito que hoje é dia de você se reconciliar. Talvez você estava se achando indigno
Talvez você não tinha nem entendido que a ceia era isso. Talvez você não tinha entendido que a Páscoa era isso. A Páscoa é a celebração dessa mesa. A Páscoa é a celebração dessa comunhão, que só é possível por meio do sangue de Jesus. E talvez nessa noite você queira se render ao senhorio de Cristo. Talvez hoje seja o dia que o Senhor preparou para que você tome uma decisão de: eu não quero mais brincar de ser cristão. Eu não quero mais fazer de conta que eu estou na igreja. Não quero mais fazer de conta que eu sou salvo. Mas eu quero realmente andar salvo. Eu quero realmente andar em obediência ao meu Senhor. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e começar a orar. Peça para o Espírito Santo falar com você. E se você quer tomar essa decisão hoje, se você quer abrir mão do seu entendimento, abrir mão das suas vontades, abrir mão de tudo aquilo que você pensa a respeito de você, a respeito dos outros, e tomar uma posição de andar com Jesus, tomar uma posição de aceitar o sacrifício da cruz que foi por você, e você quer entregar a sua vida para Jesus agora, quero te convidar a repetir comigo essa oração. Se você já entregou, se você já fez essa oração, não importa, faça de novo, amém? Então, com os olhos fechados ainda, eu quero que você fale assim: Senhor Jesus, eu entendo que sem Ti eu sou nada. Eu entendo que pelo Teu sacrifício eu fui incluído no Teu corpo. Eu entendo que não sou mais eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. Eu te peço agora, lava-me com Teu sangue, me enche com Teu Espírito Santo e me dá vida. E me ajuda, a partir de hoje, renovando a minha mente e me ajudando e me fazendo pensar igual ao Senhor, conhecendo a verdade, vivendo a verdade, tanto em relação aos outros, como em relação a mim mesmo. Senhor Jesus, me aceita. Escreve meu nome no Teu livro, porque eu te aceito. Eu te amo. Amém. Pai, te agradeço por essas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito que dá verdade e que nos conduz a toda a verdade, Pai, o Teu Espírito Santo é quem ministra o nosso espírito e testifica no nosso espírito que nós somos Teus filhos. É o Teu Espírito Santo que nos ajuda a conhecer a verdade, a caminhar segundo essa verdade. É o Teu Espírito Santo que nos ensina, renovando a nossa mente, nos ensina a pensar conforme o Senhor pensa. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer essa palavra, trazer vida aos corações dos meus irmãos, Pai. E que nesse dia de Páscoa, onde a gente celebra não só a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor, e a gente anuncia a morte dele até que ele venha, a gente anuncia declarando que nós somos membros de um único corpo, e nós temos um único cabeça, e esse cabeça domina sobre nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, mostra se há alguma coisa dentro de nós que nos impede ainda de entender algo mais, que nos impede de avançar na caminhada cristã. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite. Tira de nós tudo aquilo que não te pertence. Em nome de Jesus, nós
Nós queremos andar em comunhão contigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queria saber se alguém fez essa oração de entrega pela primeira vez. Ou se você sentiu de Deus que você estava afastado e hoje se sentiu um toque do Espírito Santo e você decidiu, não, hoje eu entendi, hoje eu quero mais uma vez me aliançar com Jesus. Tem alguém? Amém. Então isso mostra para o Espírito Santo, você pode vir à frente. A gente vai orar por você. E você que já tem a certeza de tudo que você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero que você estenda, levante, fique de pé, estenda as suas mãos para cá. E nós vamos orar pela nossa irmã. Amém? Queria pedir para a pastora Tânia. Vamos orar, porque nós fazemos parte de um corpo, amém? Não se segure, meu irmão. Se você quer vir à frente com um ato profético, um ato de que você tomou uma decisão de que a partir de hoje você vai andar em fé, você não vai mais andar de qualquer jeito, mas você quer andar obedecendo, sendo fiel ao Senhor, com os teus lombos cingidos, e você quer vir aqui à frente, venha. Não perca a oportunidade. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã, Pai. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo guie os passos dela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo guie os nossos passos, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a avançar, Pai. A conhecer a verdade, Deus. Que a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade nos restaura, Senhor. A verdade faz com que a gente pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa comunhão. Abençoa, Senhor Deus, a nossa irmã que acabou de nascer de novo. Que o Senhor possa encher ela com o Teu Espírito Santo e que ela tenha certeza de que ela nasceu de novo. Que ela tenha certeza de que ela é filha. Que ela tenha certeza no espírito dela de que ela faz parte do corpo de Cristo. E nós todos, com essa certeza, queremos agora, Senhor, declarar, Pai, que nós, a partir de hoje, vamos demonstrar os frutos da nossa fé em nossas vidas. Nós vamos caminhar revelando Cristo em nossas vidas. Nós vamos caminhar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E nessa noite, nós vamos partilhar do pão, vamos partilhar do cálice, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Aleluia, aleluia. Você é o corpo de Cristo, amém? Aplauda o Senhor, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é digno de toda a glória. Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. A gente vai ter um momento da ceia. Se você ainda acha que precisa fazer alguma coisa antes de ceiar, não perca tempo. Se você acha que você precisa pedir perdão para alguém, você precisa perdoar alguém, essa é a hora, porque nós somos parte do mesmo corpo. Amém? Não há divisão entre nós. Amém? Glória a Deus por isso.